A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas está com inscrições abertas para o acolhimento temporário de crianças e adolescentes entre 3 e 18 anos de idade do programa Partilhando Cuidados, que faz parte do Serviço de Família Acolhedora. As inscrições estão sendo feitas na sala do programa Partilhando Cuidados, localizado na sede da Sencasp. Eu estou recebendo aqui no estúdio, com muita honra, o secretário da Sencasp, que vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Secretário, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sabe que a sua presença aqui sempre gera muitas questões dos telespectadores, porque pela Sencasp passam muitos dos mais importantes programas, né, que são realizados de atendimento à população através da Prefeitura de Teresina. E esse, né, é apenas mais um, secretário. É apenas mais um, mas é um programa muito interessante, que atende diretamente dezenas de crianças. Esse programa, Joelson, quando o nosso prefeito Dr. Pessoa assumiu ali a gestão, logo que a gente chegou na Sencasp, nós levamos para ele a situação desse programa. Tínhamos lá um espaço muito aquém, um espaço que não era confortável, um espaço que não era ali nem um pingo adequado para atender essas demandas. Quando você fala atender as demandas, do caso desse acolhimento, né, que é feito por essas famílias que recebem os jovens ou a Secretaria de maneira geral? Não, atender as demandas que me refiro a atender as famílias, atender os servidores, atender a esse primeiro momento, esse primeiro contato. Esse espaço, ele era na Sencasp, mas um espaço bem antigo, bem feio, bem pequeno, bem horrível. E o prefeito, assim que soube disso, determinou que nós reformássemos o espaço, dessemos ali um mapa naquele espaço. E lá mesmo na sede da Sencasp, nós conseguimos lá um espaço melhor, uma estrutura melhor, máquinas novas, um espaço lá para as próprias famílias, Joelson, com TV, tivemos lá uma brinquedoteca, enfim, demos lá uma humanizada muito bacana no espaço. Tudo isso para que a gente pudesse atender melhor essas crianças e as famílias que nos procuram. Certo. Agora, como é que funciona esse acolhimento, né, que está sendo mediado pela Sencasp? A gente sabe que a Prefeitura administra lugares, lares, onde crianças que não têm famílias possam estar ali convivendo. Como é que agora a população pode participar, se inscrever para também colaborar na melhor qualidade de vida dessas crianças? As famílias que têm interesse em participar desse programa deve nos procurar na Sencasp. Lá o programa Partilhando Cuidados fica na sede da Sencasp. Sencasp fica ali do ladinho da Prefeitura. Sim, centro de Teresina. Rua Álvaro Mendes, número 861, lá no centro de Teresina. As pessoas que têm esse interesse, elas vão passar por um critério de avaliação. Lá nós temos psicólogos, assistentes sociais, uma equipe técnica para referenciar o serviço. Essa equipe técnica que vai atender essas pessoas vão passar a acompanhar e, a partir desse acompanhamento, Joelson, vão poder avaliar se aquela família tem ou não, né, os requisitos necessários para poder atender, acolher a criança ou as crianças. Certo. Pode atender 1, 2, 3. Mas é uma adoção? Não é uma adoção. Isso é muito boa pergunta. Esse programa não trata-se de um programa de adoção. Quando você vai querer adotar, você tem que partir para a área da justiça, né? Você vai lá na área da infância, entra com processo, entra com pedido. Lá não. Lá você está apenas mesmo disponibilizando o espaço da sua casa, o seu seio familiar para acolher essa criança por um período de até 1 ano e meio. Qual é o objetivo disso? É fazer com que essa criança, Gelson, saia do ambiente institucional, por vezes, talvez, algumas delas estão lá há um certo tempo, passe a ter esse convívio familiar e daí passe a ter de volta esse sentimento, esse carinho, esse desejo, essa rotina familiar que é importante para a criança. Porque se a criança já está há um certo tempo institucionalizada, ela meio que vai perder esse ritmo de rotina familiar. Com toda certeza. Agora, secretário Alain, deixa eu entender. Você falou que é 1 ano e meio Isso. o período máximo desse acolhimento, né? Isso. Nesse período de 1 ano e meio, a criança fica o tempo inteiro na casa da família ou ela volta para a instituição? Nesse 1 ano e meio é o tempo que a família acolhedora tem para estar com essa criança acolhida. Pois é, o tempo inteiro, né? Isso, não é só nos finais de semana? Não, o tempo inteiro, o tempo inteiro. 1 ano e meio durante o tempo todo. Depois desse período, a criança deverá voltar para o abrigo, lá para a unidade acolhedora ou para o seio familiar.
ou para o seio familiar. Tá, então... O interessante, Joelson, é que essa criança ela esteja no seio familiar. Entendi. Às vezes não pode estar na casa do pai ou da mãe, por motivos, não é, que às vezes fogem ali do nosso controle, mas tem uma avó, tem um tio, tem um padrinho, que é assim também um ambiente familiar. Agora, como é que funciona? A família faz a inscrição, ela precisa pagar alguma coisa ou ela recebe alguma coisa para fazer esse acolhimento? Como é que funciona isso? A família não paga nenhum tipo de inscrição, ao contrário, a Prefeitura Municipal de Teresina repassa uma bolsa para essa família acolhedora. O prefeito tem até estudado aí nos últimos dias uma forma de aumentar o valor. Hoje a Prefeitura repassa R$500 e até R$750 para as famílias que acolhem crianças PCDs, crianças com deficiência, mensalmente. Durante 1 ano e meio. Isso, mensalmente. A gente está estudando aí, o prefeito já recebeu essa proposição, está avaliando para a gente poder aumentar esses valores. Qual é o perfil dessas crianças? São crianças que estão na fila de adoção? Qual é o perfil da maioria dessas crianças? Entre 3 e 18 anos, tem até adolescentes. Isso, vai depender muito, Gelson, do número de inscrições, né? Se a gente não tem famílias ali dispostas a acolher, os perfis são mais variados possíveis. Tem crianças a partir de 3 anos, como a gente falou há pouco, e até adolescentes, de 12 a 18 anos. Nós temos 2 casas, uma é um Reencontro, outra casa de Punaré, que acolhe essas crianças. E que, na medida do possível, ali dependendo da situação que a criança se encontra, porque também lá na Casa de Reencontro e na Casa de Punaré, temos as equipes técnicas que referenciam, psicólogos e assistentes sociais. Por que eu tô fazendo Então, o dia a dia de cada criança é que vai dizer se aquela criança está ou não apta a passar do ambiente institucional para o ambiente familiar. Que algumas delas precisam de um acompanhamento lá na instituição. Exatamente. Agora, por que eu pergunto? Porque em muitos casos, os pais, elas não estão no seu familiar porque os pais estão passando por um processo de recuperação, né? Então, eles não perderam a guarda dos filhos, né? Tem criança de todo perfil jurídico, que eu quero dizer. Então, dentro desse projeto, entra as pessoas que também estão vivendo, as crianças estão vivendo esse momento de afastamento temporário dos pais? Sim, sim. Esses pais que temporariamente perdem a guarda ou não, eles também deverão estar acompanhados, ou deverão estar sendo acompanhados por uma equipe referenciada para poder passar por essa avaliação. Se tem ou não a possibilidade de acolher essa criança de volta, de receber essa criança de volta. Tendo em vista que se não tiver mais possibilidade, vão perder sim a guarda da criança e essa criança deverá ir sim para a adoção. Qual é a chance dos pais adotarem essas crianças? O programa deixa logo claro que isso não é possível? A Sencasp, ela não trabalha em hipótese alguma com esse viés da adoção. Só administrando os laços. Administrando os laços, fazendo com que a criança tenha esse ambiente familiar, tenha esse seio familiar voltado ali no seu íntimo. Que gera um apego, né? Gera um apego, mas a família acolhedora, ela é conscientizada disso. Você não vai adotar a criança. Você vai receber a criança por um período de até 1 ano e meio na sua casa, você vai passar essas experiências, você vai marcar a vida dessa criança no sentido bom da palavra. E depois essa criança até poderá ser adotada por você, no momento posterior. Aí você vai ter que entrar com pedido de guarda para essa criança, lá na justiça, lá na vara da infância, pleiteando essa possível adoção. Mas o programa Família Acolhedora, o serviço Pastoreio no Cuidado, ele não é para adoção. Deixa claro, porque isso gera uma expectativa, exatamente como é que funciona isso, gera uma expectativa enorme de apego, né, com os pais e é, de fato, um serviço maravilhoso. Os pais precisam estar prontos e as crianças também prontas para esse momento que certamente é modificador. 1 ano e meio de convivência realmente faz toda a diferença. Né? E, Joelson, e isso faz com que a criança ela tenha essa vontade de querer ter uma família. Porque imagine determinadas crianças que saem do ambiente familiar traumatizadas, com problemas ali sérios até. Então, talvez na cabeça da criança, o ambiente familiar seja ruim, seja péssimo, porque tendo em vista a experiência que ela veio. Vai então, refazer esse conceito. Ela passa a conviver com o ambiente familiar e passa a viver uma família saudável, ali, cheio de amor, de carinho, de afeto. Então, a criança, ela vai ser grata o resto da vida dela por aquela família acolhedora, que, quem sabe, poderá até ser adoção, né, no futuro. Secretário Alain, obrigado pela participação. Espero que muitas pessoas compareçam a Sencasp para fazer a inscrição nesse programa e garantir um lar
de maneira, obviamente, que temporária, 1 ano e meio, para crianças que precisam tanto. Muito obrigado. Queria fazer esse apelo aqui, Jorge, me permita, Claro. a todas as pessoas, todas as famílias que estão nos ouvindo, nos assistindo, que procurem lá a gente na Sencastro, que façam suas inscrições, que procurem conhecer mais e melhor, né, do que a gente tem para oferecer. E sabendo que a família que vai acolher uma criança dessa vai prestar um serviço assim que não tem preço. Vão marcar a vida dessas crianças. Verdade. Obrigado, secretário. Obrigado.